Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu te entrego nessa hora a minha vida, Senhor. Pai, fui designado para trazer a Tua palavra nessa manhã, Senhor. Eu quero me submeter a Teu Espírito Santo, Pai. Deus, eu pus algumas coisas aqui, anotei algumas coisas, mas eu me submeto totalmente a Ti, Pai. Que as minhas palavras não possam chegar distorcidas na mente, no coração de ninguém. Senhor, que a Tua palavra possa fazer morada nos corações nessa manhã. Que não haja nenhuma intervenção, Senhor, do inimigo, para que uma palavra ou outra chegue e possa trazer alguma tristeza, Pai, porque o inimigo às vezes ele faz isso. Que a palavra seja lançada em terra fértil nessa manhã. Que a presença do Teu Santo Espírito seja intensa nesse lugar. Senhor, que nós possamos aprender um pouco mais de Ti nessa manhã. Deus, eu gosto sempre de falar isso, Pai. Eu amo estar na Tua casa, eu amo estar na Tua presença. O salmista Davi foi muito feliz lá no Salmo 84, quando ele disse: melhor estar um dia na porta da Tua casa, do templo, do que 1000 em qualquer outro lugar. Te amo, Jesus. Muito obrigado por tudo que tem feito em minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu vi um pregador um dia dizendo que uma palavra, para ela ficar boa, assim, eu tenho que pregar ela mais de uma vez. E ele disse que, na verdade, para a palavra ficar completa, perfeita, ou a ideal, teria que pregar talvez umas 60 vezes a mesma palavra. Eu já preguei essa palavra um dia, acrescentei algumas coisas agora. Espero que ela fale mais do que falou da primeira vez quando eu preguei essa palavra. Ela vai um pouco de encontro a uma, eu não sei se eu posso chamar de teologia, mas de algumas pessoas que costumam falar: ei, irmão, é só vitória, é só vitória. Não, nem sempre é vitória. Na nossa caminhada cristã, ela na verdade ela é pontuada por desertos. Nós passamos por desertos e nem sempre nós obtemos a vitória. Algumas vezes nós somos derrotados. O povo de Israel, na travessia pelo deserto, eles ganharam de muitos povos, mas eles tiveram algumas derrotas também. E essa passagem pelo deserto, de vitórias e de derrotas, é o modo como Deus age na nossa vida, como Ele molda o nosso caráter. Quer ver o caráter de uma pessoa quando ela passa por uma situação difícil? Rápido. Adorar a Deus, né? Quando tudo está indo bem é muito fácil. Agora, quando vem o deserto, quando vem a perda, quando vem a derrota, é aí que realmente a pessoa demonstra quem ela é. Jó, com todas as derrotas que ele teve derrota, ele perdeu o filho, ele perdeu empresa naquela época, ele perdeu o gado, ele perdeu tudo. Mas ele mostrou para o diabo, Deus já conhecia ele, quem ele era em Deus. Ele não murmurou. Ei, se você está passando por algum deserto, se você sofreu alguma derrota, esse é o modus operandi, essa é a forma como Deus age para moldar o teu caráter e para você também se autoconhecer, porque é no momento de dor, de tristeza que nós colocamos para fora quem realmente nós somos. E você não é derrotado por perder uma luta. Você só é derrotado se você desistir. O povo de Israel, eles não foram derrotados porque eles não desistiram. Mesmo com as derrotas, eles perseveraram. Eles foram até o fim, até conquistar a terra prometida. Comigo, com você, nós também temos que agir dessa forma. Mesmo se vem algum revés, alguma intempérie, alguma perda, nós não devemos desistir. Você só vai ser um perdedor se você desistir. Nós temos que, não adianta, né? Você ficar olhando para o passado. Eu perdi aquilo, eu perdi isso. Eu tive uma derrota lá atrás e eu estou paralisado. Não adianta ficar chorando pelo leite derramado. O que aconteceu, aconteceu. Aconteceu isso agora, eu acho que eu não vou conseguir superar. Quantas coisas que você já achou, que você ia morrer, que você não ia conseguir, e você está aqui hoje. Sabe por quê? Porque você já é um vencedor. Você não desistiu. Você não desistiu. Nós temos que olhar para a próxima estação.
para aquilo de bom que Deus ainda vai fazer na minha e na tua vida. Não ficar olhando para trás, não ficar se martirizando por aquilo que aconteceu, pelas derrotas da vida. Nós temos que levantar o nosso escudo da fé. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6. Escudo da fé. Nós temos que levantar o nosso escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e guerrear. Ei, entenda. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Não é contra seu filho que você está lutando. É contra aquilo que está agindo por trás da vida dele. A nossa batalha é intensa. É uma pena que a gente não enxergue também a batalha que acontece no mundo espiritual. Mas nós vivemos em guerra o tempo todo. O tempo inteiro. Mais uma vez, levanta o teu escudo, a tua espada. Estamos em guerra. Eu quero pegar uma carona na palavra da pastora Adriana da semana passada, quando ela falou sobre a caverna de Adulão. E quero falar pontualmente de um homem que esteve lá na caverna de Adulão. Mas ele não ficou olhando para trás. Não ficou olhando as derrotas, as perdas. Porque, vou ler aqui em 1 Samuel, capítulo 22. Que diz assim: Davi estava sendo perseguido por Saul nessa época. Davi partiu dali e refugiou-se na caverna de Adulão, quando seus irmãos e toda a casa de seu pai foram informados disso, desceram ali para se encontrarem com ele. Olha só, quem estava nessa caverna, na caverna de Adulão. Todos que se achavam em dificuldade, estavam em dificuldade, ia para a caverna de Adulão. Todos os endividados, estava quebrado, falido, estavam na caverna de Adulão. Todos os descontentes, pessoa triste, deprimida, depressiva, estava todo mundo nessa caverna. E não é um lugar muito grande, a pastora Adriana mostrou uma foto aqui, todas aquelas pessoas ali reunidas. Era um bando ao redor de Davi, e o proclamaram seu chefe. Havia cerca de 400 homens que acompanhavam Davi. Estes são os homens que estavam naquela caverna onde Davi foi colocado. Talvez também você seja colocado em alguma caverna. E está cheio de gente assim, deprimida, depressiva, endividada. Mas você, em determinado momento, mesmo que você não se sinta tão bem preparado, mas você tem que ser como Davi, levantar essas pessoas e fazer delas guerreiros. Deus também nos chamou para isso. Quero ler também 2 Samuel, capítulo 23, versículo 11. Depois dele, Samá, em algumas versões Sama, filho de Agé, os filisteus reuniram-se na cidade, onde havia um terreno todo plantado com lentilhas, e as tropas israelitas fugiram dos filisteus. Contudo, Samá ficou no meio daquela plantação, defendeu-a e massacrou os filisteus. E Yahvé concedeu-lhe uma grande vitória. Desses 400 homens que estavam lá nessa caverna de Adulão, desses endividados, deprimidos, depressivos, pessoas que talvez a sociedade não dava nada por ela, Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, um líder, um grande líder, ele formou um grande exército com esses 400 homens, que ajudou ele na conquista de muitos povos e na conquista de tudo aquilo que Israel conseguiu durante o seu reinado. Foram com esses homens que Davi conseguiu. Desses 400 homens, existiam 37 excepcionais. Se você for ler aqui, eu não vou ler o texto todo que é muito grande, 37 deles eram excepcionais. E 3 se destacaram muito. E desses 3 existia um, Samá. Samá no original, no hebraico, quer dizer desolação. Naquela época, na época dos hebreus, o nome, ele representava muito, ele era muito importante. Então Samá, ele estava lá na caverna de Adulão e ainda tinha um nome, desolação. Ele era um cara desolado. Ele passou por alguma circunstância na vida dele, ou dos seus familiares, que quando ele nasceu, a mãe falou, Samá, desolação, estou desolada. E ele cresceu com aquela marca ali. Mas como eu falei antes, ele só se tornou um grande guerreiro. E o nome dele só está escrito na palavra de Deus, porque ele não ficou olhando para o passado dele. Ele não deixou essas marcas, a depressão, a tristeza, o endividamento abatê-lo. Ele se tornou um grande guerreiro, porque ele aprendeu com um grande guerreiro.
Ei, com quem que você está andando? Quem está te aconselhando? Quem está te mentoreando? Se você quer ser um vencedor, ande com pessoas que venceram. Ande com pessoas que venceram. Não dê ouvido a qualquer um. Tem gente que é terrível. Você chega perto dela, vai conversar, você sai pior do que quando começou a conversar com ela. O pastor quarta-feira falou isso aqui, falou muito bem. Efésios 4:29. A tua vitória ou a tua derrota está na ponta da tua língua. Ei, o que você tem falado para a tua filha, para o teu filho, para a tua família, quando você olha para a tua empresa, quando você olha uma situação que você acha que não tem jeito. Profetiza sobre aquilo ali e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Olha só o que Samar fez. Um dia, ele sozinho se levantou contra um bando de inimigos filisteus. Um bando. Ele estava sozinho. Mas sabe o que ele estava na mão? Com uma espada em punho. E acima disso tudo, ele acreditava que o Deus que ele servia, o mesmo Deus que ajudou Davi a matar o urso e o gigante, também faria alguma coisa por ele. É esse mesmo Deus que batalha por mim e por você. Mesmo que você esteja se sentindo sozinho no meio dessa luta. Talvez você está passando uma luta tão grande que você fala, meu Deus, eu estou sozinho. Samar estava sozinho ali contra aquele bando de filisteus. Todo o resto do povo foi embora e ele ficou sozinho. Mas sabe de uma coisa? Ele entendeu que sem luta ele não obteria vitória. Se você quer ter vitória na tua vida, independente do local da sua vida, independente se seja um filho seu que tá mal, a tua empresa está indo mal, se você não lutar por ela, se você desistir, o inferno, o diabo já ganhou a batalha de você. Mas se você crer nesse Deus todo-poderoso, nesse Deus criador dos céus e da terra, você vai conquistar a vitória. Os filisteus, eles não plantavam, eles eram salteadores. O povo de Israel, eles plantavam, davam duro ali para cultivar a terra, e sempre, ao final, na hora da colheita, os filisteus vinham para roubar. Isso é análogo à nossa vida. A gente planta tanta coisa, a gente chora tanto para conseguir determinado tipo de coisa, e o diabo sempre vem tentando roubá-la de nós. Isso aqui é uma analogia à nossa vida hoje. Quanto que você chorou, de repente, pelo teu ministério, para ver teu ministério crescer, e porque aconteceu uma coisa, você sofreu uma queda, ou você sofreu um revés, você abandonou tudo. É tudo que o diabo quer. Roubar o que Deus te ajudou a construir. Eles empenharam muito esforço ali, mas na hora que o inimigo veio, todo mundo correu, só sobrou um valente de Davi. Ei, você é um valente de Deus, não de Davi, mas você é um valente de Deus. Se o inimigo vier contra você, contra a tua vida, contra a tua família, pega a tua espada, levanta ela com fé, o teu escudo que é a tua fé, e guerreia. Não abra mão do seu casamento, não abra mão da sua família, não abra mão do seu negócio. Deus é contigo. Deus é contigo. Para ser quebrado a cultura da derrota na sua vida, você precisa tomar uma atitude. E a atitude é se levantar contra o inferno. É se levantar contra o inferno. E é esse tipo de fé que Samar teve, que Deus ama. Você já parou para imaginar agora o que é um homem sozinho, só com uma espada e um escudo, desafiar todo um exército? Todo mundo correu, todo mundo foi embora. E deve ter falado para ele, ei, desiste, depois a gente planta de novo, a gente faz de novo. O diabo deve falar para você, ei, desiste do teu casamento, você arrumou outra esposa. Ei, desiste dessa empresa, ela não vai funcionar mais, não vai dar mais certo, desiste. Foi isso que o povo falou para Samar. Ele falou, não, eu acredito, eu investi tempo, eu dei minha vida, eu botei meu sangue aqui. Eu não aceito essa cultura de derrota mais na minha vida, não aceito. Foi isso que Samar fez. E olha só o que aconteceu. Samar ficou no meio daquela plantação, defendeu-se e massacrou os filisteus. Você sabe o que é um massacre? Ele acabou com o exército filisteu. Como? A Bíblia não relata. De repente vieram milhares de anjos ali e batalharam junto com ele.
Ou até mesmo os filisteus ficaram confusos. A gente sabe que existe isso. Ficaram confusos e mataram a si mesmos. Milagre é isso. Fé é isso. Você não entende, mas Deus faz. Não tem jeito, racionalmente falando, mas Deus faz, Ele faz. Como fez com Samar. Mas você tem que acreditar. O que é ligado na terra é ligado no céu. O que é desligado na terra é desligado no céu. É através da nossa fé que Deus realiza milagres. As tuas palavras têm autoridade, unção e poder. E quando você profetiza com fé, há um impacto no mundo físico. Profetiza, o pastor falou muito isso quarta-feira. Ele contou a história, né, do bêbado. A esposa sempre fala, não, meu marido é uma benção. Um dia vocês vão ver ele aqui pregando. Ei, você não está vendo teu filho hoje na igreja? Para de falar que ele é um mal criado, que não tem mais jeito. Tem sim. Fala, um dia eu vou ver meu filho aqui comigo, caminhando junto comigo. Um dia eu vou ver meu esposo junto comigo aqui. O pastor deu uma palavra profética para o pastor Sidney, que o pastor Sidney vai caminhar junto com a esposa dele aqui. Ei, as tuas palavras gera no mundo espiritual as coisas que você não está vendo. A fé é isso. É a certeza das coisas que nós não vemos, mas elas já aconteceram. Temos que ter na nossa mente que nós servimos a um Deus que nada para Ele é impossível. Nada para Deus é impossível. Para muitos era loucura ele ficar ali defendendo aquele campo de lentilha. O que era lentilha? Uma coisa tão simples. Para muita gente também é loucura você defender a tua família, o teu filho. Mas você tem que permanecer firme em Deus e fazer o que for necessário para salvar o que é seu. Foi de Deus. Não, cara. Muita coisa não foi de Deus acabar, não. Foi você que não lutou, foi você que não pelejou para que aquilo desse certo. O pastor Mário pregou domingo passado, falou sobre Daniel. Desde o primeiro dia que Daniel orou, Deus já tinha liberado a resposta. Mas existia uma luta no mundo espiritual e aquilo estava sendo travado. Durante 21 dias, Daniel teve que travar uma luta, espiritualmente falando, para que a bênção chegasse no mundo físico. Ei, o pastor Mário foi sábio quando falou, você não tem que fazer propósito, Daniel, eu vou fazer 21 dias, vou fazer oração de 21 dias para que determinada coisa dê certo. Não, você tem que fazer, você tem que orar, você tem que buscar até que aconteça. É até que aconteça. Se Samar não tivesse lutado, hoje não haveria história dele para contar. Não teria história dele para contar. Deus quer que nós levantemos a nossa espada espiritual, que é a palavra. Jejum, oração, adoração. Precisamos usar essas armas. São essas nossas armas. As nossas armas não são carnais. Não podemos entregar o que é nosso sem lutar. Ei, não entregue o que é seu sem lutar. Busque, batalhe, jejum, oração, adoração. Não desista fácil. Fale para o diabo, na minha vida não, na minha caminhada não, aqui na minha casa não. Esse lixo do mundo, isso que tem tentado implantar dentro da minha e da tua casa, não pode entrar. Não pode entrar aqui na nossa casa não. Nós não estamos aqui na terra para ser apenas mais um. Nós nascemos para fazer a diferença. Nós nadamos na contramão do que o mundo tem pregado. Mas nós temos entregado tão fácil os nossos filhos, principalmente de bandeja para o inimigo. A nossa fé não pode limitar o agir de Deus. Nossa fé não pode limitar o agir de Deus na nossa vida. Os valentes, nós que somos os valentes, nós sempre vamos sentir os contra-ataques do inimigo. Quando nós nos levantamos, o inimigo sempre se levanta contra nós também. São os ataques que ele vem contra a nossa vida.
Ele não vai entregar nada de bandeja. Porque tudo que ele podia ter, ele perdeu. E ele quer que nós percamos também. Principalmente a nossa fé. Quando nós perdemos a fé, entra um espírito de incredulidade. E com a incredulidade, o medo. E os medrosos e os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse capítulo, acho que 22. O inimigo usa o nosso medo e a nossa ferida para tentar nos vencer. Onde houver ferida e medo, falta coragem. Quando naquela hora da batalha, em que todo o povo de israelitas correram para a caverna, eles correram para a montanha, para a caverna. Com certeza, se Samar não tivesse sido curado da tristeza, da depressão, ele teria corrido também para lá, porque ia lhe faltar coragem. O diabo sempre vai tentar te paralisar com aquilo que você fraquejou um dia. Na hora que o pessoal começou, vamos embora, a gente já perdeu uma vez, já perdemos 2 vezes, ele deve ter pensado, caramba, é verdade, eu já quebrei, eu já desisti, vou desistir de novo. Mas ele tinha sido curado. O diabo sempre vai tentar te parar, tocando nos seus medos e nas suas feridas. Josué foi um grande líder, o sucessor de Moisés. Mas ele teve medo de não ser um bom líder, tanto que Deus teve que consolá-lo. Esforça-te e eu te ajudarei. Tem de bom ânimo, ele temeu naquela hora. E assim comigo e com você. Deus toda hora está falando, ei, esforça-te, tem de bom ânimo, não tenha medo, você vai romper, você vai conseguir, a sua família não vai ser destruída, o seu filho vai andar com você na igreja, você não vai perder seu filho para as drogas. Ei, esforce-te, tem de bom ânimo, confie, creia, não desista do teu ministério. Quantas pessoas desistiram do ministério, pararam no meio do caminho, por causa do medo, por causa das feridas? A mesma coisa que Deus falou para Josué, Ele fala para mim e para você. Ei, estarei contigo como eu fui com Moisés. Deus estará comigo e com você, Marcelo, como Ele foi com Moisés, como Ele foi com Josué. Esforça-te, eu te ajudarei. Tem de bom ânimo, continua a caminhada, não pare. Se Josué tivesse parado, o povo não tinha chegado à terra prometida. Se eu e se você, se nós pararmos, nós não vamos alcançar o nosso galardão, que é morar um dia no céu com Jesus. Não pare a caminhada, não desista. O medo e as feridas, elas roubam, né, a alegria. Ela impede as pessoas de fazerem planos. A alma de uma pessoa ferida, ela grita o tempo todo. Ela lembra de como doeu, ela acha que vai acontecer de novo. Se Samar tivesse olhado para a alma dele, ouvido a alma, ele não tinha conseguido derrotar os filisteus, ele teria corrido para a montanha. Mas ele foi curado, porque andou com um líder que o incentivou. Ei, como que nosso pastor tem nos incentivado a crescer, a romper, a decretar a vitória sobre a nossa vida? Ande com pessoas que vão te botar para cima. Ande com líderes que vão te treinar, vão te capacitar para vencer. A mente de uma pessoa ferida, ela não para, ela fica pintando um cenário pessimista o tempo todo. Fala assim, vamos passear em tal lugar. Aí não, vai estar feriado, vai ter um trânsito danado, eu não vou. Já pintou o cenário pessimista. Pessoa ferida. Vamos viajar de avião? E não, vai que o avião cai. Pessoa pessimista, essa é uma pessoa ferida. Por isso nós precisamos de cura na nossa alma. E vou te falar uma coisa, deve ter psicólogo aqui, me perdoe, mas se o Senhor Jesus não entrar na vida, as feridas não são curadas. Você pode ir no melhor psicólogo, no melhor psicanalista. Quem te cura é o Senhor. É Ele quem te cura. O psicanalista, o psicólogo pode te ajudar um pouquinho, mas quem cura a ferida da tua alma é o Senhor. Ele te cura. O valente, para vencer, ele tem que vencer o medo também. Mesmo que ele se sinta intimidado, ele tem que partir para cima. Senão ele nunca vai vencer o medo. Esse dia eu vi no Instagram um passarinho, peito estufado,
Aí em cima estava assim: se tiver com medo, vai com medo mesmo. Você tem que vencer o medo, senão você vai ficar paralisado. O seu ministério não vai romper. Aquilo que Deus queria para a tua vida não vai acontecer. Samar só foi esse valente porque ele rompeu com medo. Ele deve ter tido medo naquela hora, mas ele falou o quê? Eu posso até morrer, mas eu não vou desistir agora, porque morrer para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou estar um dia no céu com Deus. Ele acreditou que mesmo morrendo, ele ia permanecer ali. Pode acontecer o que acontecer, posso até morrer, mas eu não abro mão daquilo que Deus tem para a minha vida. Isso é vencer o medo. Sabe como você vence o medo? 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor ou todo medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Isso quer dizer que onde tem medo não tem amor. Mas onde tem amor não há lugar para o medo. Aonde tem medo não tem amor. Que amor? O amor de Deus, você não pode temer. A sua vida está na mão do Senhor. O Rio de Janeiro está perigoso, não está? Eu vou para o Rio de Janeiro porque eu sei em quem tenho crido. E Ele é fiel para me guardar. Mas se acontecer alguma coisa, se um bandido me matar, eu vou morar no céu com Cristo. Isso é não ter medo. Viver, para mim, é Cristo. Morrer é lucro. Ah, então tu é kamikaze? Não. Eu estou te falando que você não precisa ter medo. Medo de nada. Você só tem que ter medo de uma pessoa. Temor. E é do Senhor. Sabe por quê? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Se há alguma coisa para você temer, é o Senhor. Apenas Ele. Apenas Ele. Depois que você passa a temer a Deus, você não teme mais nada. Porque o homem só pode tirar a vida. E isso para nós é lucro. Tema a Deus. Se você tem que ter medo de alguma coisa, tenha temor a Deus. Ah, mas eu vou ter medo de nada. Não, existe o medo natural. Não é, o medo de cair, né? Esse é o medo natural, aquele que resguarda a nossa vida. Agora você não pode ser um amedrontado, aprisionado o tempo inteiro. Porque quando você fica aprisionado o tempo inteiro pelo diabo, a sua vida para de romper. Você para de crescer. Você não alcança aquilo que Deus tem para a sua vida. Por isso Samar levantou a espada dele. Porque ele sabia que se morresse estaria com Deus. Mas se vivesse, quebraria aquela cultura de saque. Você precisa romper o medo. Porque se você morrer, você vai morar no céu com Deus. Mas se você viver, você vai quebrar aquela cultura de derrota na tua vida. Você vai romper com aquilo que estava te travando antes. E você vai viver debaixo da paz que excede todo entendimento. A paz que excede todo entendimento. É essa paz que a Bíblia nos garante. Nós estamos em guerra. E muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Eu falei isso. Os outros não sentem o que você sente. É o seu coração que está doendo, a sua carne que dói. Talvez a pessoa... Eu já vi algumas pessoas falando: ah, isso é frescura. É frescura que está falando. Ah, isso é mentira. Não. Por mais compassivo, por mais compaixão que eu possa ter de você, eu não consigo sentir a dor que você sente. Talvez para você é uma coisa fora do normal, para mim seja simples. Por mais que eu tente compreender aquele momento que você está passando, eu não vou alcançar nunca o medo, a dor que você está sentindo. E a maioria das vezes, você vai passar sozinho. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Repete para quem está do teu lado aí. No entanto, se você é um com Deus, você é maioria. Você nunca vai estar sozinho de verdade. Amém? Se você é um com Deus, você é maioria. Não foi narrado, mas aconteceu uma coisa sobrenatural ali com Samar, como eu falei. Não sei se foi anjos que vieram ali, se foi o próprio Deus que veio com a mão dele forte e derrubou todo mundo, mas ele massacrou os filisteus. Você nunca está sozinho de verdade. Tem um outro exemplo, está lá em 2 Reis 6, 15 a 17. Geazi,
Geazi era o profeta café com leite, estava aprendendo ainda. Aquele garoto novo e bobo ainda, não tinha visto o que Deus podia fazer na vida dele. E teve um dia que, olha o que aconteceu com Geazi. 2 Reis 5, 15 a 17. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Geazi era profeta novo ainda, estava aprendendo, café com leite. Ele olhou e viu a cidade cercada e se apavorou e foi falar com Eliseu: mestre, senhor, nós vamos morrer. Nós vamos morrer, estamos sozinhos, estamos eu e você aqui. Eliseu, profeta maduro, homem maduro, testado por Deus, falou assim: só um minuto. E ele lhe disse: não temas, porque não são os que estão conosco, os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ei, você nunca está sozinho. Se você não está vendo, se você está se sentindo sozinho, faça como Eliseu, peça para abrir teus olhos, que você vai ver a cidade cercada de carros e carruagens de fogo, anjos ao teu redor, e Deus vai pelejar junto contigo, e você vai vencer essa batalha. Amém? Você com Deus é a maioria. Você com Deus é a maioria. E é por isso que quando você se levanta, o inimigo tem que retroceder, porque ele vê quem está com você, cara. Ele vê quem está com você. Samar venceu, porque os olhos dele, naquela hora, eu acredito que foram abertos, e ele viu quem pelejou com ele. Assim como carros e cavalos de fogo estavam ao redor de Eliseu e Geazi. Você nunca vai estar sozinho de verdade. Por isso que o inimigo tem que retroceder. Por isso que o inimigo tem que retroceder. Coragem na ausência do medo, mas é controle sobre ele. Você sente medo, mas mesmo assim você prossegue e luta. Não desiste. Quando nós não controlamos o medo, nós negamos a fé. Foi isso que Pedro fez. Ele teve medo, negou a fé. A fé anda junto com a incredulidade. Sem fé, com medo, nós somos incrédulos. Nós não vencemos. Nós negamos ao Senhor. Como eu falei, medrosos e incrédulos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse diz isso. Ei, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Confie naquilo que Deus tem para você. Confie no Deus do sobrenatural. Confie no Deus do impossível. Não deixe o diabo te paralisar por causa do medo. Mas o Wesley, não estou vendo nada acontecer. Ei, a bispa Sônia, em um dos CDs dela, ela fala, quando o filho dela estava muito doente, Deus falou com ela: que horas começa o novo dia? À meia-noite. E como está a meia-noite, está tudo escuro. Você não está vendo nada. Mas Deus já está operando, mesmo que você não esteja vendo nada. Mesmo que aquela situação pareça insolúvel para você, que você acha que não vai conseguir superar, mas Deus está fazendo alguma coisa. Deus está mudando o quadro, mesmo que você não esteja vendo nada. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe o que quer dizer isso? Um dia a alegria vem. O luto não dura para sempre. A tristeza não dura para sempre. A alegria vem pela manhã. Isso quer dizer que mesmo que você não esteja vendo nada, a alegria ainda vem. As coisas vão clarear. Você vai ver. E você vai glorificar a Deus por isso. Como a gente aprende a confiar em Deus? Isaías, capítulo 43, versículo 2. Olha só o que Deus disse para Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem as chamas arderá em ti. Ele estava falando: ei, você vai passar pelo fogo. Você vai passar pelo rio. Você vai passar pelas águas. Mas Deus vai estar contigo o tempo todo. A água não vai te afogar. O fogo não vai te queimar. Essa luta não vai te matar. Não vai. Deus vai passar ali contigo. Mas isso quer dizer que você vai ter que passar por ela. Não há problema que Deus não possa resolver.
Não há problemas que Deus não possa resolver. Isso é fé. Temos que mudar nossa mentalidade e crer que nosso Deus, que é o Deus do impossível, Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Quem dirá essas coisas fáceis para Deus? Se Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Temos que ter apenas fé. A gente tem que tirar os olhos, muitas vezes, das circunstâncias. Focar no milagre. Focar no alvo que é Jesus. A gente se apega tanto àquilo que está acontecendo. Não, você não sabe o que está acontecendo comigo. Eu não sei, mas Deus sabe. Tira um pouco o olho do momento, da circunstância. Se você começar a olhar para o mundo, para a circunstância, você talvez vai ficar até deprimido, depressivo. Mas olha para o teu alvo. Olhe para Jesus. Foque no milagre. Você não está vendo agora, mas eu acredito que vai acontecer. Descanse um pouco. Foque no milagre. Samar, se tivesse olhado só as circunstâncias, ele teria desistido, corrido de novo para a caverna de Adulão. Não. Ele acreditou que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. E por isso ele continuou. Gere teu milagre através da tua fé. É não ver nada mesmo acontecer, mas acreditar que vai acontecer. Acreditar que no mundo espiritual já foi liberado. Quem é ferido, quem é medroso, ele não defende território. Ele não defende o que é seu. É uma história de perdas e de abuso. Quantas vezes Samar deve ter perdido? Até que um dia ele se levantou com fé, crendo que ele poderia até morrer, mas que ele ia mudar aquela história de saque na vida dele. Ele mudou. Ele destruiu os filisteus. Talvez aqueles que correram lá para a caverna, que não tem o nome deles na palavra, não tenham conseguido mudar essa história de saque na vida deles. Mas Samar, que venceu o medo, ele conseguiu mudar a história dele e se tornou um valente de Davi. Você sabe o que é isso? Um cara endividado, um cara medroso, um cara depressivo, ser considerado um dos maiores guerreiros que um rei podia ter. De 437, 3, ele estava entre dos três melhores. Talvez você tenha medo de muitas coisas, mas Deus quer te capacitar para você ser um valente dele, que vai conquistar território, que não vai deixar a família ser destruída. Deus quer homens e mulheres assim como Samar. Deus quer que nós sejamos assim como ele, que nós vençamos o medo, não ficar olhando para o passado, não ficar olhando todas as derrotas que nós já acumulamos. Por isso que eu falei, nossa vida não é só de vitória, tem derrota, mas a gente não pode ficar olhando para ela, a gente tem que olhar para frente. Crer que Deus pode fazer o milagre, crer que Deus pode mudar a situação. Você é um valente, então avance para a batalha, não desista agora. Você já chegou até aqui, você já venceu tantas coisas. Davi tinha os seus valentes, Deus também quer ter os dele. Você, eu, somos um deles. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos Abba Pai. Eu acredito que Samar naquela hora ele não se sentiu um servo de Davi, mas ele clamou Abba Pai. Ele acreditava que ele era um filho. Você não pode ser escravo do medo. Existe até um louvor, né? Nós já não somos mais escravos do medo. Você é filho de Deus. Samar acreditava que ele era filho de Deus e por isso ele não teve medo. Ei, nós não recebemos um espírito de escravidão, mas um espírito de filiação. Nós somos filhos de Deus. Como que um filho de Deus pode ter medo de alguma coisa? Saia desse lugar do medo. Não deixe esse espírito de medo te abater. Não deixe o medo te paralisar. Parta para cima. Vença. Alcance. Tenha fé. Deus é contigo. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação.
Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza. Nós temos que ser fortes. Amor, amar e ser moderados. Fortes, amorosos e moderados. É esse o espírito que Deus nos deu. E você tem que crer nisso e confessar: Senhor, eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha história. Eu creio que o Senhor pode mudar a história da minha família. Eu creio que o Senhor pode mudar a história de Teresópolis. Quantas pessoas estão sofrendo? É porque nós temos fé, que nós estamos toda sexta-feira aqui, orando, clamando pela cidade, crendo que Deus pode fazer alguma coisa. Nós temos que confessar com nossos lábios que coisas grandiosas vão acontecer. Deus criou tudo através da palavra. E isso é um ensinamento para nós. Não é com a nossa força mental que a gente vai mudar as coisas. É com a nossa palavra. É com aquilo que nós declaramos. É com aquilo que nós declaramos que nós mudamos as circunstâncias. Já estou terminando. Temos que parar de murmurar. Murmuramos demais. Reclamamos demais. Efésios 4:29, quando fala sobre palavra torpe. Tem gente que acha que palavra torpe é só palavrão. Não. Palavra torpe é tudo aquilo que não edifica o seu irmão. Ei, vamos parar de murmurar. Vamos crer que Deus pode mudar a situação. Ao invés de murmurar, ore. Deus abomina murmurador. Os murmuradores que estavam na caminhada ali pelo Egito, para atravessar o Egito, ficaram pelo caminho, eles não herdaram a terra. Ficaram no Egito. Teve que levantar uma nova geração para alcançar a terra prometida. Ei, que não se levante outra geração para alcançar a terra prometida, que nós a alcancemos também. Vamos parar de murmurar. Vamos crer que Deus pode fazer. Se a coisa não está dando certo, talvez seja Deus te provando. Tem gente que acha, não, está passando prova, deve estar em pecado. Jó não era pecador e passou por uma prova terrível. Deus provou Jó ao extremo. Só para o diabo saber quem era Jó de verdade. Deus também está querendo provar a mim e a você. Não é qualquer um que vai entrar no céu. São aqueles que têm o seu caráter aprovado. São aqueles que são provados no ouro. Provados como ouro, no fogo, até o fim. O ourives, que trabalha com ouro, ele só sabe que o ouro está pronto para fazer a joia, quando ela é derretida e vai tirando as impurezas, Quando o ourives vê o reflexo dele no ouro, ele fala, está pronto para fazer a joia. Com Deus também é assim. Ele vai te provar no fogo. E Ele só vai te aprovar quando Ele olhar para você, mesmo no fogo, passando por tribulação e luta, e Ele vê o reflexo dele em você. Deus é assim. Pare de murmurar. Deus tem algo novo e melhor para mim e para você. Vença o medo. Vença o medo. Creia. Joga essa incredulidade por terra hoje. Peça a Deus, eu não quero mais ter medo, eu não quero ser mais incrédulo. Porque eu entendi que se eu te amo, se eu te amo como único e suficiente Salvador, se eu tenho o Senhor como meu Senhor, eu posso clamar, Abba, Pai, eu tenho confiança em Ti, nada vai me abalar. Levante-se como um guerreiro. Levante-se como um guerreiro, como Samar se levantou. Lute por aquilo que você está tendo dificuldade. É pela sua família? Por alguém da sua família? É pelo seu casamento? É por um filho que está entregue às drogas ou na prostituição? É por uma pessoa que está doente, uma pessoa da tua família? Lute por essa pessoa. Se levante como um guerreiro. Levante tua espada, o teu escudo. Não desista. Fala para a pessoa que está ao teu lado para terminar. Ao lado de Deus, nós lutamos com quem já venceu. Amém? Dê um aplauso ao Senhor. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer por esse momento, Senhor, que nós podemos ouvir um pouco mais da tua palavra. Senhor, que nós possamos nos levantar como guerreiros de verdade, vencer o medo, vencer as batalhas, caminhar para aquilo que só tem conosco, Senhor.
Que nós não venhamos desistir da nossa família, do nosso casamento, não, Senhor. Que nós tenhamos fé para vencer o inimigo, assim como Samar venceu, sozinho. Ele achava que estava sozinho, mas não estava. Senhor, se tem alguém que está se sentindo sozinho, que eles possam ter entendido nessa manhã, que junto deles está o Senhor, com os teus anjos pelejando por eles, Pai. Não nos deixe desistir no meio da caminhada, mas que nós possamos romper, Deus. Senhor, nossa vida é pontuada por deserto, por lutas, por algumas derrotas, mas que o medo, Senhor, as derrotas, que nós não venhamos ficar olhando ou se prendendo ao passado, não, mas que nós possamos olhar para Ti, para o nosso autor e consumador da nossa fé, e ir caminhando, Senhor, sem desistir, sem parar, sem olhar para a esquerda nem para a direita. Pai, nos ajuda, Senhor. Nós somos tão pequenos, tão falhos, tão fracos, mas é o Senhor quem nos sustenta, é a Tua palavra quem nos sustenta. Que nós possamos tomar essa palavra e caminhar, Pai. E caminhar, Deus, rumo à glória, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E você escutasse esse louvor bem bonito. Quando tudo diz que não,